Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo top e eu trago para você agora a mídia esportiva em todo o Brasil falando a respeito do Flamengo e da partida entre Flamengo e Lanús. Você vai ver aí Renata Fã, a bancada do Jogo Aberto, você vai ver a galera do Esporte Total, né? A galera também da ESPN, todos falando a respeito do Flamengo. E você, torcedor, que chegou até aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Cicinho, é você o responsável por prever esse Flamengo? Se tem alguma coisa para mudar na escalação? Qual é o perigo maior que o Lanús pode causar aqui no Maracanã? Principalmente porque tem um resultado favorável e deve jogar mais fechado, esperando aquele contra-ataque? Exatamente. Eu acredito que essa seja a proposta. Até porque os adversários, quando vão jogar contra o Flamengo, Renata, uma das principais, provavelmente, instruções dos comandantes, né, dessas equipes adversárias é o quê? Vamos tentar esfriar ao máximo o ímpeto inicial, porque a torcida do Flamengo é uma torcida que cobra muito. Então, dito isso, aconteceu, né, no final de semana no Campeonato Carioca. O Flamengo não fazia gol, a torcida começou a vaiar. E em jogos assim, se a torcida vaiar, é muito perigoso, porque essas equipes sul-americanas são assim, catimbeira, faz muita cera. O Flamengo tem que tomar cuidado com isso, colocar a bola no chão, ter tranquilidade e sem ir de maneira desorganizada para cima. Então, com muita cautela, o Flamengo com cautela e os seus principais jogadores, Arrascaeta, o Pedro, movimentando, acredito que o Flamengo consiga, sim, o êxito hoje. Enfim, o Flamengo decide nesta quinta-feira a Supercopa com chance de levantar mais um título. O Flamengo está pronto para decidir a Recopa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, no Maracanã, o time carioca recebe o Lanús da Argentina, precisando reverter uma desvantagem. No primeiro jogo, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, vitória dos hermanos por 1-0. Caso o Flamengo vença no tempo normal por um gol de diferença, a disputa será nas penalidades. Para ser campeão ainda no tempo normal, o time de Felipe Luiz vai precisar vencer por 2 ou mais gols de diferença. Em busca de reverter esse cenário, o treinador do Flamengo vai mandar a campo o que tem de melhor. Mas isso não significa que ele terá força máxima para este confronto. Isso porque a situação do meia Jorginho ainda está indefinida e alguns candidatos surgem para ocupar a vaga deixada pelo camisa 21. Nomes como Nico de la Cruz, Everton Araújo e Lucas Paquetá são as principais opções para caso Jorginho não tenha condições de jogo. No mais, o time rubro-negro deve ser aquele considerado o ideal, com Léo Ortiz e Léo Pereira no sistema defensivo, Alexandro pelo lado esquerdo, Varela pelo lado direito e no ataque algumas dúvidas. Carrascal deve iniciar a partida pelo lado direito, apesar de que Luiz Araújo foi bem no último jogo e pode ganhar uma oportunidade. Everton Cebolinha deve ser mantido entre os 11 pelo lado esquerdo do ataque. E como centroavante, Pedro e Bruno Henrique disputam uma vaga. Vale destacar que o Flamengo só conquistou em sua história apenas uma vez a Recopa Sul-Americana e vai precisar mudar um cenário desfavorável. A última vez em que reverteu um placar em que saiu derrotado no primeiro jogo foi em 2022. Apoio das arquibancadas não vai faltar. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos e a expectativa é de um Maracanã lotado para, quem sabe, o Flamengo levantar o seu primeiro título em 2026. Entrevistas na íntegra também no YouTube da ESPN, também no espn.com.br. A gente viu o Pedro Henrique Torre conversando então com o Felipe, com o Paquetá, também com o Léo. O Felipe falou, não é, Pedro, que ele está pressionado por desempenho e resultado. O Flamengo vai precisar das duas coisas amanhã. Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia para todos por aí, enfim, Mari, Jailson, todo mundo, beijos, abraços. Pois é, ontem a gente, eu digo a gente porque equipe também, todo mundo, tem muita gente que trabalha por trás das câmeras para colocar tudo no ar, então estivemos lá no Ninho do Urubu para fazer algumas entrevistas com Felipe Luiz e com os jogadores. O sentimento geral foi que, de fato, eles reconhecem que o momento não é bom
tem que melhorar. Há uma cobrança mesmo entre eles, além da cobrança da diretoria, então entendem que há pressão e dão razão até aos torcedores que reclamam bastante desse momento do Flamengo, porque virou demais, né? O Flamengo era multicampeão ano passado, vencia a maioria dos seus jogos, esse ano está encontrando bastante dificuldades. Então deu para ficar bem claro aí, especialmente como você ressaltou na fala do Felipe Luiz, que entende que tem pressão mesmo mais externa, como ele diz, por resultado e também por desempenho. O Flamengo vai precisar amanhã aqui apresentar os dois e vencer por 2 gols de diferença o Lanús aqui no Maracanã. Mais de 60 mil ingressos comercializados, a casa vai ser bem cheia aqui no Maracanã mesmo, lotado. E aí eu perguntei a alguns deles também sobre as questões, e aí, tá esperando o Maracanã ansioso ou que empurre? O Felipe Luiz disse, não, espero que empurre desde o começo para a gente fazer o nosso papel e conseguir conquistar essa Recopa. Como você disse aí, o Flamengo não conseguiu algumas viradas recentemente em mata-mata, mas tem essa expectativa de ter um time bem forte. O Jorginho, muito difícil ainda, que possa ser até contado entre os relacionados para essa partida, e aí o Felipe Luiz vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Paquetá ali no meio de novo, ou joga o Paquetá para a ponta mais à frente à direita, e aí reforça com Everton Araújo no meio de campo. Enfim, o Felipe Luiz vai trabalhar ainda nesta quarta-feira no Ninho do Urubu. Sempre engano um pouquinho porque o jogo é na quinta. Então é isso, a gente fica aqui observando o Maracanã sendo bem tratado, passagem de som, e amanhã esse jogo vai ferver por aqui. Flamengo e Lanús, 21h30, transmissão, Bruno, exclusiva, ESPN e Disney+. É isso aí, só que ou você é um dos 60 mil que estarão lá, certo? Como o Pedro contou, ou até um pouco mais, né? 67, 68, 70 mil, ou vai assistir aqui com a gente. E aí o Felipe falou que espera o apoio, não sei se ele espera ou se ele quer, né? Ele quer. Ele quer e espera. Mas vai depender muito da escalação dele, já de saída, já o recado. Às vezes na escalação já tem aquele barulho. Já, assim. Dependendo tem, né? Da escalação, já... A torcida já fica um pouco, né? Mas o que daria um barulho se aparecer na escalação? Emerson Royal. O Emerson Royal pode dar um barulho. Então a expectativa pelo Varela titular, por exemplo. E aí, sabe o que pode dar barulho? Eu gostei, a gente comentou disso na live, só que acabou não gerando resultado, que é a escalação sem centroavante. Que eu imaginei uma coisa, sem um homem de referência, muita movimentação, troca de posição e tal. Só que chegou lá no jogo da Argentina, a gente viu que não aconteceu. Uhum. Mas foi apenas o primeiro jogo que o Felipe Luiz utilizou, né, essa escalação. Mas acredito eu que se já sair sem um homem de referência, talvez já tenha um barulho. Ainda mais precisando do resultado também. Tipo, não tem o Pedro na escalação, ou não tá o Bruno Henrique. Ou tá o Bruno Henrique, exatamente. Na função. Exatamente. E assim, o Paquetá, ele fala sobre ter que competir muito para que o nível técnico do Flamengo apareça, né? Porque tem uma diferença também técnica, né? Enfim, o Lanús competiu demais e assim, conseguiu o resultado, mas o Flamengo tem o melhor time, alternativas, peças, individualidade, vai estar com o Maracanã cheio, então tem que subir muito esse nível mesmo de competitividade que a gente falou, né? Que não apareceu em muitos jogos do Flamengo. Nesse primeiro jogo na Argentina não apareceu, né? Eu Contra o Corinthians também, ele ficou abaixo do que o Corinthians competiu ali na Supercopa? Vocês conseguem avaliar assim ou não? Não, cara, de competição não. Eu acho que contra o Lanús faltou mais movimentação mesmo. Acho que ficou muito engessado. A falta de competição pra mim foi nítida contra o São Paulo. Pra mim, aquele jogo contra o São Paulo, a falta de competição pra mim foi bem clara. Mas no jogo contra o Lanús, eu só achei que ficou no arame liso e falta de movimentação, principalmente que tava sem um homem de referência. É que pra mim... Você viu aí a mídia falando a respeito do Flamengo, você viu aí a mídia falando a respeito dessa grandiosa partida que vai acontecer hoje entre Flamengo e Lanús. E na sua opinião, será que o Flamengo vai reverter e sagrar-se campeão na noite deste dia? Deixe um comentário, deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal.